Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, né? E nesse conteúdo a gente vai falar sobre o respeito, né? O maior presente que você pode dar para o outro é o respeito, né? O que chamamos de respeito, por exemplo, né? O respeito é uma atitude, né? E favorece que as relações interpessoais sejam adequadas e satisfatórias. Além disso, o respeito é uma atitude necessária para convivermos sem conflitos, aceitando as diferenças das pessoas, as diferenças entre as pessoas. Tá? Para que serve o respeito? Respeitar é colocar distância diante da visão diferente de outra pessoa, né? Ou seja, ele, portanto, nos ajuda a não julgá-la pela sua escolha, pela sua opinião, né? Ou seja, respeitar é considerar a outra pessoa nas suas diferenças individuais, né? É não julgar a outra pessoa, não esperando que esta seja de outra forma, é não ter um pré-julgamento, é não querer ter uma visão sobre como você queria que aquela outra pessoa fosse. É respeitar como ela realmente é. Ou seja, que opine ou que se comporte de forma diferente como essa pessoa é. Você não precisa querer que ela seja de uma forma diferente, que ela se comporte de forma diferente. Né? É aceitar como essa pessoa é. Como conseguir respeitar a todos? Respeitar é perceber que cada pessoa tem direito de escolher sem que ela realmente é, né? Escolher ser, né? Quem ela realmente é, quem realmente ela quer ser, né? É na sua forma de pensar, de opinar, de sentir, de agir, inclusive nos seus gestos e preferências de vida. Portanto, se cada pessoa tem o direito de ser quem ela decidir ser, ninguém mais tem o direito de opinar nem de decidir sobre a outra pessoa. Ou seja, de que forma mostrar respeito? De que forma nós devemos demonstrar nosso respeito, mostrar o nosso respeito? Ou seja, o respeito se expressa quando não se julga a outra pessoa pela sua visão, né? Decisão, comportamento ou forma de vida. A pessoa não é censurada nem recriminada por ser como é, por ser quem ela é. E também não se espera que ela seja de outra forma. Você não deve esperar. Seja o mais certo é cuidar de si mesmo, né? Respeitar o ambiente que você está, as pessoas que estão à sua volta, né? Ou seja, se você está numa escola, se você está na rua, ou seja, cada lugar tem uma maneira de se comportar, né? Ou seja, portanto, respeitar é a maior mostra, né, de que aceitamos a outra pessoa na sua individualidade, na sua totalidade, como a pessoa que é, não como gostaríamos que ela fosse. Ou seja, como expressar o respeito então? Como expressar esse respeito? O respeito se mostra por meio da empatia, de saber se colocar no lugar da outra pessoa, né? De ter essa sensibilidade. Isto é, uma atitude comunicativa que mostra que sabemos, aceitamos e respeitamos a outra pessoa, como ela é, mesmo que talvez não estejamos de acordo com suas decisões, de acordo com suas escolhas, com suas opiniões e comportamentos, né? Ou seja, é saber aceitar. A empatia é essa ferramenta aí utilizada dentro da comunicação assertiva e, né, e adequada, que mostra o quê? O respeito depois de escutar a outra pessoa, observando de onde ela nos fala, né? Com seus sentimentos, com suas experiências pessoais. Para isto, expressa-se o que? A compreensão e entendimento, né, em relação ao seu direito. Ou seja, a gente expressa
essa compreensão, depois que você escuta, né, que você se coloca no lugar da outra pessoa. E se for o caso, posteriormente, podemos expressar o quê? A nossa própria opinião, que mesmo que seja diferente, é respeitosa diante do ponto de vista do outro, diante do ponto de vista alheio. Ou seja, quando é mais difícil respeitar? Qual é a situação ali que é mais complicada de se respeitar? Quando é mais difícil de se manter o respeito? É mais difícil respeitar quando se quer ter razão a qualquer custo, né? Quando se quer impor, né, a sua verdade, a sua razão acima de qualquer coisa. Quando a sua verdade é a única e acima de qualquer coisa. Aí fica difícil manter o respeito, né? Então é um momento ali que a gente é mais fácil de se afastar, se manter de longe, do que, né, enfrentar, né, que vai criar ali um conflito. Ou seja, quando se supõe, frente a qualquer ponto de vista, que a própria postura é a única possível e que possui certeza absoluta. Por outro lado, é pouco provável que exista o respeito quando a atitude é agressiva, né, com a outra pessoa, nos gestos, na comunicação não verbal e nas atitudes. Mesmo com as palavras adequadas, o respeito não está presente. Ou seja, para respeitar, é preciso o quê, então? É preciso considerar a sua própria visão apenas como uma possibilidade, entre outras muitas outras visões, né? Entre outras muitas possibilidades que existem, né? Ou seja, existe uma grande relatividade, existem muitas possibilidades. Ou seja, é preciso falar na primeira pessoa, né? Opinando e expressando o que é o seu ponto de vista, né? Não o que marca, né, a lei como verdade absoluta. Ou seja, é preciso aceitar que a própria percepção, né, ainda que pareça objetiva, não o é em nenhum caso. A percepção está sujeita à própria interpretação, baseando-se nas experiências anteriores, né, no estado ânimo e, inclusive, nas crenças que temos, prévias que já existem em cada pessoa, em função do seu próprio aprendizado, em função de suas próprias experiências. É quando nos dirigimos aos outros, né? Ou seja, quando nos dirigimos aos outros, devemos fazê-lo a partir da empatia, do respeito, da comunicação, de saber se colocar no lugar do outro, né? De procurar entender, compreender, incluindo a escuta e a observação da abordagem da outra pessoa, assim como a aceitação do seu direito de ser como decidir ser. Tá bom? Então, esse aí é o maior presente que a gente deve dar ao outro. É o respeito, né? Ou seja, alguns hábitos aí para se ter uma vida melhor, né? Ter uma vida mais saudável, né? Ou seja, dormir bem. Nada melhor do que uma boa noite de sono para se sentir revigorado, disposto para começar mais um dia com força total, né? Cada amanhecer é uma nova oportunidade ali para estar mais próximo de suas metas, de seus objetivos, de seus sonhos. Além disso, dormir insuficientemente ao longo do tempo causa prejuízos à saúde. E sem ela ficamos impossibilitados de viver plenamente. Ou seja, priorize seu descanso, né? Seus momentos. Seja otimista. A força do pensamento é capaz de transformar a nossa realidade. Somos energias e emitimos vibrações ao universo, que nos retribui através das experiências que vivenciamos ao exercitarmos o otimismo. Entramos em harmonia com as abundâncias do universo, nada menos do que realmente somos merecedores. Basicamente,
nossas escolhas, né, e atitudes são reflexos do que se manifesta em nossa mente. Portanto, se olharmos para a vida com uma perspectiva mais positiva, naturalmente tomaremos ações melhores diante de quaisquer circunstâncias. Ou seja, buscar sempre ali a moderação, né? É um momento novo que a gente está passando, estamos entrando. Então, assim como em todos os outros aspectos da vida, né? A moderação, a medida certa, é sempre o mais indicado. Busque o equilíbrio do seu tempo entre as atividades sociais e os momentos de recolhimento para si. Perdoar a si e os outros. O perdão é um ato nobre que apenas os humildes conseguem fazê-lo, verdadeiramente. É preciso reconhecer que somos todos humanos, passíveis de erros, né? Todos somos humanos, erramos, acertamos e estamos em busca do melhor para as nossas vidas. Ou seja, é preciso estar evoluindo, né? É preciso o suficiente para quê? Para compreender a intenção positiva por trás de determinada falha, né? Seja ela cometida por você ou por terceiros. Perdoar é crescer diante da decepção, né, da vida e decidir levar apenas o que foi bom, né? Ou seja, levar em seguinte, né, focar nos pontos mais positivos. É carregar somente o que agrega, o que te engrandece, o que te faz crescer. Gestão do tempo. O tempo é irreversível. Nós não temos como recuperar o tempo que se passou, o tempo que vai passar. Então, portanto, aproveite o bem, como se fosse a última oportunidade. Utilize cada momento do dia de maneira útil e somatória. Invista em experiências que te deem energia, que te fazem bem. Uma vida melhor é uma vida bem vivida, né? Busque novos conhecimentos. A evolução é o maior sentido da nossa existência. Se pararmos de aprender, deixamos de desenvolver, damos abertura à estagnação, ficamos parados. Seja curioso, busque novos horizontes, né? Viaje mais, leia mais, esteja sempre aberto a conhecer novas pessoas, converse, relacione-se, desafie-se, ou seja, supere-se, né? Ou seja, busque novos conhecimentos. Acredite sempre em você. Você é o único que possui o poder de mudar a própria realidade, sua realidade. Almeje e pense grande. Prepare-se. Crie suas oportunidades. E não deposite expectativas em pessoas ou situações. A verdadeira realização é promovida de dentro para fora, né? Assuma o controle, né? Aproprie-se de seu potencial, né? Seu potencial pleno e tome as ações necessárias para o alcance dos seus objetivos, dos seus sonhos, né? E para isso precisa de quê? Planejamento. Evite agir pelo impulso da emoção, né? Este comportamento aí aumenta o risco de fracassos, de desperdícios e, consequentemente, a decepção. Ou seja, saber se planejar é fundamental para orientar sua vida e carreira de forma consistente, desfrutando da melhor maneira seus recursos e talentos para atingir, né, os resultados aí extraordinários que a gente tanto almeja na nossa vida, tá bom? Então, fique com Deus e a gente fica por aqui, encerra por aqui. Até o próximo conteúdo aí. Um forte abraço aí, professor Sérgio.